Continuando com geometria analítica, né? Estávamos vendo a equação da reta através de dois pontos. No livro tem algumas nuances que a gente vai antecipando umas, né? Deixando outras para depois, né? De acordo com o conhecimento, né? Que o professor acha que você vai absorver melhor. Então, dessa vez, vamos continuar com a equação da reta por dois pontos, só que a gente vai colocar aqui na forma reduzida. O que é isso? Na forma reduzida, a gente vai comparar com a função do primeiro grau, tá bom? Então, quando eu colocar a equação da reta na forma reduzida, será a mesma coisa que a função do primeiro grau. A gente vai colocar os problemas lá que tem no livro do primeiro ano, beleza? Então, vamos nós, tá bom? Então é o seguinte, eu vou falar aqui de alguns conceitos, como tangente, como coeficiente angular, como coeficiente linear, que a gente vai abordar com mais ênfase na próxima aula, tá bom? Não se preocupa mais só em como é formado a equação da reta na forma reduzida, tá bom? Você se preocupa mais nesse detalhe aqui, tá bom? O coeficiente angular e o linear, como extraí-lo, eu vou falar, claro, mas não vai ser cobrado aqui, tá bom? Então vamos lá, o que é uma equação reduzida da reta? Equação reduzida da reta é definida por y igual a mx mais n, entendeu? Em que x e y são respectivamente a variável independente e a variável dependente, tá bom? No caso aí, a variável independente é o x e a dependente, ou seja, que depende do x, quem depende do x é o y. Aí conceitos como domínio e imagem, lá do primeiro ano que vocês viram, né, cabe aqui também, né? Tem um domínio, quem domina, que é a variável independente, aquela que manda, né? Pode-se dizer assim, que é o x. E o y, que é a dependente, ela depende do x. O y depende do x, é chamado de imagem, né? O domínio e a imagem. O m, a gente chama de coeficiente angular, tem a ver com o ângulo. E n, né, é o coeficiente linear, tem a ver com a linha, que é uma linear, tem a ver com uma das linhas, né? Tem a ver com a linha, principalmente, no caso, né, a linha indicada é o eixo y. Então vamos lá. Então tracei aqui uma reta, né? A gente está falando que a gente vai traçar a reta através de dois pontos. Imagine aqui o ponto A, né? Tá aqui o ponto A, professor, ponto A. Tá aqui o outro ponto, o ponto B. A gente está fazendo por dois pontos ainda, tá bom? Aí como é que eu encontro a equação dessa reta? Eu pego as coordenadas, faço o determinante, não é isso? Para aquele negócio todo, pronto, encontro a equação da reta na forma geral, beleza? Quando você colocar na forma reduzida, professor, reduzida, vai aparecer desse jeito aqui, ó, aqui em cima. O y sempre isolado aqui, o y positivo, tá bom? Não pode estar negativo, né? Lembra o primeiro tema aqui, a gente falou lá que era na geral tinha o x, pá, não pode estar negativo, multiplica por menos 1. Aqui o y fica sozinho desse lado e positivo. E tudo que não é y, né, unitário e positivo, passa para o segundo membro. Aí vai ter um termo com x e um termo independente de x e y. Quando não tiver, porque o n é zero, tá bom? Então é o seguinte, só para título de informação, o n, o coeficiente linear, né, quando você coloca daquela forma, vai ser sempre esse ponto aqui, onde a reta toca o eixo y, né? Então aqui no caso, o valor do n é 4, tá bom? Beleza? Aí aqui, pessoal, a reta toca no eixo x, mas esse ponto aqui não é o coeficiente angular. O coeficiente angular tem a ver com o ângulo, tá bom? Tem a ver com o ângulo. E tá aqui, ó. Se tem a ver com o ângulo alfa, né, essa abertura, o coeficiente angular nada mais é do que a tangente do ângulo alfa, né? Vixe, professor, o que é tangente? Que vocês viram um pouco de trigonometria, né? No segundo ano tem seno, cosseno e tangente. Aí tem aquelas regrinhas lá, cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa, né? Aquelas razões. Tangente é uma das razões, tá bom? Tangente é a razão entre o cateto oposto pelo cateto adjacente.
No exemplo eu vou mostrar para você como é que encontra a tangente observando o gráfico, mas lembrando que o coeficiente angular será na próxima aula, tá bom? Como extraí-lo. Então vamos lá, eu quero de você, você construa a equação da reta através de 2 pontos e depois passe para a forma reduzida. Somente isso, professor? É, somente isso. Então continuando, né, da última aula, segunda-feira a gente fez a aula, sexta-feira fez a correção, mandei o vídeo para vocês. E agora fazer do mesmo jeito, ó. Vamos fazer a equação geral, depois passar para a reduzida. Então tá aí os pontos, né? Exemplo 1, determine a equação da reta na forma reduzida, que passa pelos pontos A e B. Você vai pegar os pontos, você vai montar o determinante, né? X e Y, 1 e 6, o primeiro ponto, segundo ponto, 2 e 9, repete X e Y, tudo isso tem que ser igual a 0, né? Multiplica, como a gente foi multiplicando. Multiplicando 6 vezes x, 1 vezes 9, 2 vezes y, vai dar o quê? Vai dar o quê, professor? Vai dar o quê, professor? 6x mais 9 mais 2y. Isso menos, né? O que está de vermelho, menos, abre parênteses e coloca y mais 8, mais 12, né? 6 vezes 2 é 12 e 9 vezes x, 9x. Vai ficar lá, y mais 12 mais 9x. Multiplica tudo por menos, né? O que está dentro do parênteses aqui, repete a primeira parte. Isso aqui multiplica por menos, né? Ou seja, é só mudar o sinal, vai ficar menos y, menos 12, menos 9x. X com x, y com y e termo independente com termo independente. Aí fica assim, ó, tá bom? Fica 6 menos 9, 2 y menos o y e 9 menos 12. 6x menos 9x vai dar menos 3x. 2y menos 1y vai dar y. 9 menos 12 vai dar menos 3. Aqui está na forma geral. Claro que você não precisa multiplicar por menos 1, porque o pedido aqui é na forma reduzida. Na forma reduzida, eu falei há pouco, o que acontece? Eu vou isolar o y. E veja que aqui o y já está aqui separadinho positivo. Olha, ele já está solteiro, bichinho. Então fica fácil. Para isolar ele, eu vou pegar esse 3x, esse menos 3x que está negativo, ele vai passar para o outro lado da igualdade, né? Para junto do zero. O zero vai sumir, né? Não precisa dele. Ele está menos 3x, vai para o outro lado mais 3x. Assim como o menos 3, ó, o menos 3, né? Vai passar para o outro lado também. Ele não é y, vai passar para cá. Vai ficar mais 3. E professor, e como é que fica isso? Vai apagar tudo, apaga tudo, apaga. Fica assim, ó. Vou repetir o y sozinho, está no primeiro membro, já está positivo. O menos 3x vai passar para o outro lado, mais 3x. E o menos 3 vai passar mais 3. Pronto. Essa aqui é a equação da reta na forma reduzida. Só isso. O que eu quero que você entenda hoje é isso. Onde o y fica no primeiro membro, né? Repetindo aqui, a igualdade, essa igualdade, né? Na equação, divide a equação em 2 membros. O primeiro membro é o que fica à sua esquerda e o segundo membro é o que fica à direita. Tá bom? Beleza pura? Então isso aqui é a equação da reta na forma reduzida. Por que é importante? Porque essa equação na forma reduzida, se você tem o termo independente, que é o x, né? E o y depende do x, né? Então a gente diz que o y vive em função do x, tá bom? Por isso que a gente faz lá na função do primeiro grau, isso aqui, ó, coloca um f de x. Por que o f de x? É porque esse termo é o y, mas ele vive em função de x. Então você sempre troca, né, no caso, se quiser comparar o gráfico, sempre troca o y por f de x, porque é em função de x. Quando a gente for trabalhar, né, quando for comparar exatamente isso, você vai só trocar, tá bom? Mas o que é que eu quero hoje? Quero que você entenda que eu tenho 2 pontos, posso encontrar a equação da reta de forma geral e passar para a forma reduzida. Só isso. Aí é bom observar algumas coisas no gráfico, tá bom? Como é que observa o gráfico? Veja só, está ali a equação, né, na forma reduzida. A gente viu que o coeficiente angular é aquele que acompanha o x. Aí, acompanha o x.
E o coeficiente linear é aquele independente do x e do y, já que o y vai estar isolado. O y vai ser tipo o ponto chave, né? O y fica sozinho, o resto se vira, a gente joga, vai ter termo dividido às vezes. Aqui não precisou, né? Com 3x mais 3. Então eu tenho aí o coeficiente angular e o coeficiente linear. Eu trouxe o gráfico, coloquei os valores do gráfico numérico, mas você não confunda que os pontos, né, o 3 ali, esse 3, os dois 3, né, 3x e o 3, não significa que são os pontos que tocam os dois eixos, né, o x e o y. Apenas tem que entender que o coeficiente linear é apenas ele que tem o valor onde toca o eixo y, apenas ele. Então, quando eu tiver uma função do primeiro grau ou uma equação da reta na forma reduzida, esse termo independente aqui, no caso aqui o 3, tá bom? Ele é o ponto em que a reta toca o eixo y, tá bom? Se não existir, for só y igual a 3x, é porque o coeficiente linear é zero, ele tocaria lá no zero, beleza? Ah, mas por que está tocando aqui no menos 1? Ou seja, esse menos 1 aqui não é o coeficiente angular. O que eu coloquei para dar ênfase nisso? Porque muitos problemas que tem no SPAES, até mesmo no Enem, em algumas situações, o aluno confunde, pensa que o coeficiente angular é aquele termo ali, né, o menos 1. Não é, o coeficiente angular tem a ver com o ângulo e tem a ver com a tangente do ângulo. O que é a tangente do ângulo? É cateto oposto ao ângulo, tá aqui, ó, cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Ah, professor, é isso? É, tangente. Aí se você medir do 0 aqui até o 3, dá 3, né? 3. Se você medir do menos 1 até o 0, vai dar 1. Quanto é 3 dividido para 1, professor? 3 dividido para 1 é 3. Logo, o coeficiente angular é 3, tá bom? Você encontra assim. A gente vai ver a aula ainda mais na frente para tirar o coeficiente angular, mas a princípio se faz assim, tá bom? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Aí, isso, né, esse valor, te diz que está em módulo, porque você apenas pegou medidas de um triângulo, está em módulo. O que vai definir se é positivo ou negativo é como é que a reta se comporta. Essa retinha, ela está da esquerda para a direita, ela tá em forma crescente, ela está aumentando, né? Ó, se eu pegar aqui da esquerda para a direita, ela está aumentando. Então, esta função, ela tem coeficiente angular positivo, ela está crescendo, tá bom? Então, isso aqui vai ser positivo, ó, mais 3, tá bom? Beleza? Não se preocupe com essa parte, isso aqui é um detalhe, tá bom? Vai ser cobrado mais adiante. O que eu quero mesmo é que você entenda que este número é o coeficiente angular e esse aqui é o coeficiente linear, vai ter uma questão cobrando isso. E claro, a forma de você transformar da forma geral para a forma reduzida. O que é que você faz? Isola o y. Mais um exemplo para você dizer assim, agora eu aprendi. Determine a equação da reta na forma reduzida que passa pelos pontos A e B. Mesma coisa, vai fazer o determinante. Beleza, professor, fala o determinante. Para encontrar a equação geral da reta, como vimos na última aula, né? 2 vezes x, 2 vezes 4 e 1 vezes y, vai dar 2x mais 8 mais y. Estou indo mais rápido porque já viu várias vezes, para ficar aquela repetência, tá bom? Aí menos, você vai pegar y vezes 2, 2 vezes 1 e 4 vezes x. Vai ficar 2y mais 2 mais 4, x. Repete a primeira parte, né? A parte que não precisa mudar sinal e troca o sinal do que está dentro do parênteses por causa do sinalzinho de menos, né? O sinal de menos vai trocar o sinal. Vai ficar menos 2y, menos 2, menos 4, x. X com x, y com y e independente com independente. Aí tem aí, ó, 2x menos 4x. 2x menos 4x vai dar quanto? Vai dar menos 2x. E lá o y? O y eu tenho y menos 2y, vai ficar negativo, vai ficar menos y. 8 menos 2 vai dar 6.
Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou isolar o y. Mas o y está negativo, professor. Lá estava positivo. O que é que faz? Bom, você pode, né, fazer do mesmo jeito, mas tem que deixar o y em negativo. Aí depois multiplica por menos 1. Ou então, é só pegar o y, né, e mudar lá para o segundo membro. Ele vai ficar positivo, né, sozinho positivo. E claro, depois você só inverte, né? O y está lá no segundo membro, você pode inverter. O primeiro membro vira o segundo membro e vice-versa. Vamos fazer com o passado. Eu vou pegar aí o menos 2x e o mais 6, vou mudar para o segundo membro, vai mudar de sinal, né? O 6 vai ficar menos 6, o menos 2x vai ficar mais 2x. Fica assim, ó, menos y, repete, claro, igual a 2x, estava menos, ficou mais, e o 6 estava mais, fica menos. Aí o y não pode ficar negativo, né? O y tem que ficar positivo, assim como a gente viu nos exercícios da aula passada. Multiplica por quanto? Menos 1. Multiplica por menos 1, né? E você vai só trocar o sinal de todo mundo. Vai ficar y igual a menos 2x mais 6. Essa aqui é a equação reduzida da reta, a forma reduzida. Lembrando que isso aqui, basta trocar no lugar do y, colocar f de x, pronto, virou função do primeiro grau. Beleza pura? Vamos ver o gráfico. Olhem o gráfico, olha o comportamento do gráfico. Lembra que o coeficiente angular do exemplo 1 era positivo, 3. A reta era ascendente da esquerda para a direita, né? Ela fazia assim, ó, subia, não é isso? Ia subindo. Agora, como o coeficiente aqui é negativo, o gráfico, né? Vamos repetir aqui, né? O coeficiente angular, aquele que acompanha o x, e o linear é o termo independente. Não importa onde ele se encontra, viu? Lá na física, quando você estuda as funções, principalmente as funções lineares, né, de velocidade, de aceleração, são funções em relação entre elas, são lineares, o coeficiente linear fica antes do angular, né? Sempre eles colocam lá uma função, quando ela é linear, normalmente na física, ele coloca o número antes e depois ele coloca o termo que varia, né? No caso, normalmente coloca o tempo, a velocidade ou a aceleração, tá bom? Como é que fica aqui o gráfico? O gráfico fica assim, ó. Vixe, professor, fica estranho, né? Fica estranho, né? Você não pode colocar, olhando o gráfico, o coeficiente angular sendo 3, ó. Aqui o 3, ó, nada a ver. Esse 3 aqui vai ajudar a encontrar o coeficiente angular. Agora, o linear é 6, ó. Aqui, bate no 6, tá aqui, né? Algumas situações de chute, né? Para ensinar a chutar, professor. Em algumas situações você pode fazer alguns testes, dependendo da forma da questão, e alguns conhecimentos básicos ajudam você a reduzir o tempo de cálculo, né? Então, o coeficiente linear é 6. Aí, como faz o angular? Você está vendo aí que a reta ela é decrescente. Consequentemente, o coeficiente angular é negativo. Né? Negativo. O angular, tá aqui o bichinho. Tá aqui o danadão. Angular, tá aqui ele, negativo. Agora, como é que eu encontro esse 2? Eu já sei que ele é negativo. Como é que eu encontro o 2? Se você observar isso aqui, eu tenho um triângulo, retângulo. O ângulo da tangente que eu quero é esse ângulo aqui, ó, externo ao triângulo, mas eu posso utilizar esse ângulo interno aqui, ó, tá bom? Por isso que tem a regrinha lá que diz que a tangente do ângulo suplementar, né, é só você mudar o sinal. Que é o ângulo suplementar, professor? É aquele que eu somo e dá 180. Então eu tenho aqui o ângulo beta, coloca um nome qualquer para esse ângulo. Eu normalmente eu uso o beta. E do outro lado é o alfa. Se eu somar o alfa mais beta, dá meia volta, tá bom? Meia volta é 180 graus. Então eles são ângulos suplementares, tá bom? Então se eu tiver a tangente de beta, a tangente de alfa é menos a tangente de beta. É só você mudar o sinal, tá bom? Basicamente é isso. A gente vai ver um pouco mais de trigonometria. Mas para que isso? Precisa essa parte bonita. Basta você entender que a tangente desse ângulo aqui é você pegar o cateto oposto a ele, ó, o tamanho aqui, ó, do 0 ao 6 dá 6. E dividir pelo cateto adjacente aqui embaixo, ó, opa, do 1 ao 3 dá 3. Se eu dividir 6 para 3 dá 2. Então,
o coeficiente angular em módulo é 2, só que você tem que ver como é que se comporta a reta. A reta é o que? É decrescente, né? Então, o coeficiente angular é menos 2, está aqui para provar. Lembrando que eu estou mostrando no gráfico, mas não estou pedindo, né, a atividade a partir do gráfico. Eu estou pedindo a partir dos pontos. O gráfico aqui é uma ilustração de como a função na forma reduzida se comporta no gráfico. Ela é mais assim, amigada com o gráfico. Olha, o 6 está ali, pá, tá ali é o 6. E o do menos 2 como é? É negativo, é porque está decrescendo, eu sei porque é negativo, né? E o 2 saiu da onde? Você faz aí um cateto dividido por outro, tá bom? Essa relação da forma reduzida com o gráfico, ela é mais sutil do que na forma geral. Na forma geral fica lá bonitona, né? Todo imponente, mas não tem a sutileza da forma reduzida. A forma reduzida ela fica aí bem mais visível, tá bom? Como a aula está se estendendo, vou lá, logo passo. Pronto, esse é o conteúdo. Eu quero mostrar para vocês aqui o exercício. Vou mostrar o exercício, depois você copia. Vou só explicar rapidamente. A primeira questão, eu quero que você coloque o coeficiente angular e linear de cada uma das questões, tá bom? Então aqui é só você colocar M, tá bom? M feio, né? O M aqui é 3 e o N, no caso o N, o coeficiente linear, menos 7, tá bom? O item A, o item B tá prontinho, bonitinho. O item C, né, tem uma nuancezinha. O item D, item E, item F, você tem que isolar o Y, encontrar, né, colocar na forma reduzida, tá bom? Essa é a diferença. A segunda questão, eu quero que você desenhe esse gráfico, né, e identifique o coeficiente linear. Vai só desenhar e me dizer quem é o coeficiente linear. Aí no seu exercício aí eu não quero que você só diga não, quero que você faça o desenho também. Beleza? Na questão número 3 tem os pontos. Normal, você vai fazer a equação na forma geral. É igual o primeiro exemplo, né? A primeira parte, né, do exemplo. Colocar na forma geral, depois isolar o Y, colocar na forma reduzida. Isso, a quarta questão também. A 3 e a 4, mesma coisa. Na quinta questão, eu vou mostrar aqui o gráfico, tá bom? Vai ter os pontos no gráfico, quero que você desenhe o gráfico também. E você faça a mesma coisa, eu quero que você coloque na forma reduzida. Você vai tirar os pontos, fazer aquele determinante e depois isolar o Y, beleza? Claro que depois a gente pode colocar, para descobrir o coeficiente angular linear, né, e fazer de outra forma. Por enquanto, vamos fazer da forma que a gente já aprendeu. Pega os pontos, faz o determinante, coloca na forma geral, isola o Y e coloca na forma reduzida. Então, a aula é isso, bons estudos e até breve.